Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção do nosso PET 3, semana 3, de Ciências do 9º ano. Nessa semana, nós falamos sobre como o nosso corpo se constrói e qual é a matéria-prima que ele utiliza para poder construir todos os nossos órgãos, tecidos e crescer. Nós vimos que para produzir o nosso corpo, todas as nossas características, nós dependemos do material que está guardadinho lá dentro do núcleo das nossas trilhões de células, que é o DNA. Ele é quem dá o comando para a construção do corpo. Esse DNA ele está guardadinho em pedaços chamados cromossomos, que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, metade de cada um. Esses cromossomos são fitas longas, muito longas, de DNA, chamado de dupla hélice, porque ele é como se fosse uma escada enrolada nela mesma, fazendo uma espiral, todo emboladinho, formando os cromossomos, mas lá dentro é uma fita de DNA. E cada pedacinho desse DNA, ele é chamado de gene, e ele produz uma proteína, ele dá o comando para a produção de uma proteína, que vai ter tarefa, cada proteína tem uma tarefa diferente, para então fabricar todas as características do nosso corpo. O nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, se o coração funciona melhor ou pior, se o nossa unha é mais ou menos longa, qualquer característica, se a gente vai ter ou não uma determinada doença, se o meu comportamento vai ser ou não de uma determinada forma. Então, essas proteínas, elas vêm fabricadas com o comando do DNA, que na nossa apostila nós chamamos de gerente. Para esse DNA se formar, ele necessita de um código, que é utilizado de 4 letrinhas, A, T, C e G. Não vou entrar em detalhes porque isso é matéria do ensino médio, mas essas 4 letrinhas juntas formam infinidades de genes diferentes, dependendo de qual ordem e quantidade que elas aparecem no DNA. Gente, não são letrinhas dentro do DNA. Nós é que demos nomes às partes do DNA e chamamos de letrinhas, que são as bases nitrogenadas. Mas como que o DNA fabrica proteínas? Na verdade, não é ele quem fabrica. O DNA, ele é um molde. Esse molde vai ser utilizado para a fabricação de uma peça intermediária, que na nossa apostila nós chamamos de subgerente, que é o RNA mensageiro. Ele se parece com o DNA, só que ao invés de 2 fitas de letrinhas de bases nitrogenadas, ele tem uma fita só, mas ele é como se fosse uma parte do DNA, uma cópia parte do DNA. Então, essa cópia parte do DNA sai do núcleo, levando ali os comandos do DNA e dizendo: olha, o gerente DNA pediu que eu trouxesse essa mensagem, porque ele é um RNA mensageiro, e ele leva a mensagem para a máquina que produz proteínas, que é uma organela chamada ribossomo. Então, DNA no núcleo, produzindo RNA mensageiro que sai do núcleo, levando lá para a organela chamada de ribossomo a mensagem que o DNA mandou. Lá nesse ribossomo, nessas organelas que existem aos montes dentro das células, que vai ser fabricada cada proteína. Para isso, existe um outro tipo de RNA chamado de RNA transportador, que vai trazer até o ribossomo as pecinhas, matéria-prima, para a produção de proteína. E essas pecinhas são chamadas de aminoácidos, que estão ali soltos no citoplasma, que vão ser colocados de acordo com a ordem que o DNA mandou. Então, quando essas pecinhas se juntam, a gente pode imaginar como se ela fosse um colarzinho de miçangas, várias miçanguinhas grudadas uma ao lado da outra, só que com cores diferentes e formatos diferentes, formando então cordões diferentes. Ali o nosso cordão é a proteína, é um cordão feito de aminoácidos, e depois ela se embola, dando o formato que cada proteína vai ter de acordo com a sua função no nosso corpo. Resumindo então, DNA produz RNA mensageiro, que vai dar o comando para a produção de proteínas.
Então, nós dissemos que as proteínas são a matéria-prima da vida. Só que para produzir proteínas precisa de aminoácidos. De onde vêm esses aminoácidos, então? Bom, eles vêm da nossa alimentação. Toda vez que a gente se alimenta de alimentos de origem animal ou de origem vegetal, nós estamos adquirindo, entre outros nutrientes, também as proteínas desses seres vivos. E quando o nosso estômago digere e degrada e desmonta aquela proteína, ele produz um monte de aminoácidos que as nossas células vão colocar para dentro do citoplasma. Então, os aminoácidos estão lá para serem utilizados e na fabricação de mais proteínas. Então, existem alimentos de origem animal e de origem vegetal que contêm proteínas. Via de regra, os mais comuns são os alimentos de origem animal, que são todos os tipos de carne, sejam eles carne de boi, de porco, de frango, de peixe, até alguns mais inusitados. Por exemplo, um caramujo, né, que é o nome chique, é o escargot, é carne. Um escorpião, quem aí já assistiu algum vídeo sobre a alimentação dos chineses, é super diferente, eles comem insetos, eles comem vários animais diferentes da gente, então estão ingerindo proteína também. Além disso, ovos e também alimentos derivados do leite, né? Todos os alimentos que vêm de laticínios, eles são ricos em proteínas, uns mais do que os outros. Mas existem aí alguns alimentos de origem vegetal que nós também estudamos, como feijão, que é rico, tá aí presente na nossa alimentação praticamente todos os dias, aveia e alguns vegetais, como brócolis, couve, são ricos em proteína, entre outros que a gente vai citar depois. Quem aí já assistiu esses programas de sobrevivência? Eu gosto muito, Largados e Pelados. Então, já percebeu que o grande desafio das pessoas que estão na natureza tentando sobreviver e tendo que caçar ou coletar alimentos é adquirir proteínas. Quem assiste esse programa sabe do que eu tô falando. É muito difícil caçar. É muito difícil conseguir animais para se alimentar na natureza. E acaba que esse pessoal que fica ali, né, no caso do Largados e Pelados, 21 dias, 40 dias no desafio, eles acabam perdendo muito peso, muita massa muscular. Por quê? Alimentação pobre em proteínas, não tem matéria-prima para fabricar músculos. Então veja esse caso, o rapaz que já era magrinho, ficou 21 dias no desafio e perdeu quase 14 quilos e ficou fininho. Por outro lado, se uma pessoa quer ficar fortona, desenvolver muito a musculatura, ela pode complementar a alimentação, colocando mais alimentos ricos em proteínas, como carnes, por exemplo. Mas também tem um outro jeito de fazer isso, né? Que o pessoal de academia, que faz musculação ou fisiculturismo, gosta muito, que são as proteínas compradas em pote, né? Por exemplo, aí a marca famosa do Whey Protein, que o pessoal já se popularizou por aí. Então, são suplementos alimentares que ajudam a ter matéria-prima para construir os nossos corpos. Bom, pessoal, então vamos à correção das atividades. Na atividade 1, nós perguntamos: os genes são fundamentais para a síntese de proteínas. Síntese é construção, ok? Funcionando como verdadeiros moldes para a determinação da sequência de aminoácidos que será produzida pela célula. Os genes podem ser definidos como: letra A, um trecho do DNA, um pedacinho, uma sequência de duas bases nitrogenadas, duas letrinhas daquelas, ATCG, um trecho do RNA, um DNA condensado, ou seja, apertado, ou o DNA associado a proteínas histonas. Bom, teve coisas aí que até apareceram no nosso texto, mas a gente nem destacou muito, porque não eram tão importantes da gente saber nesse momento de introdução ao assunto. Então a gente simplificou, chamou o gene para poder facilitar o nosso entendimento, nós chamamos o gene como um trecho, um pedacinho de DNA. A fita do DNA dupla hélice, ela é rica em milhares e milhares de genes diferentes para funções diferentes. Cada pedacinho que vai dar origem a uma proteína, nós chamamos então de gene. Então, cada trecho do DNA, marque aí.
Atividade número 2, quis saber. As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas, denominadas letra A, nucleotídeos, letra B, base nitrogenada, letra C, aminoácidos ou letra D, glicídios. Vamos ver? Bom, as proteínas são formadas pela união de vários aminoácidos e eu comparei a um cordãozinho de miçangas. A proteína é o cordão e cada aminoácido é uma miçanguinha. Existem vários aminoácidos diferentes, 20 na verdade no total, e eles podem ser unidos em quantidades, tipos diferentes, e cada proteína então vai ter assim uma característica diferente. Atividade número 3 perguntou: sabemos que a síntese ou montagem de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada de Que opções a gente teria? Um RNA, um DNA ou proteínas ou aminoácidos ali, como as opções das letras A até E. Bom, gente, continuando, né? Esse ácido nucleico, por sua vez, esse que a gente acabou de citar, ele é sintetizado, ou seja, montado a partir de uma molécula de que serviu como molde. Quais as opções? DNA, RNA ou aminoácidos? Vamos ver? Bom, pessoal, esse exercício complicou um pouquinho porque até então a gente estava falando que a ordem era DNA, RNA mensageiro e proteínas. Só que a pergunta do número 3 trocou a ordem. As proteínas são fabricadas com base em quê? No RNA, mensageiro no caso. E esse RNA, ele é fabricado com base em quê? No DNA. Então a gente só inverteu a ordem, que é para confundir e ver se vocês estão ligados. Então qual que é a nossa resposta? As proteínas são fabricadas com base no molde de RNA. E esse RNA, ele é fabricado com base no molde do DNA, ok? Então, resposta correta, letra A. Atividade número 4 pergunta: na montagem de uma proteína dentro da célula, observam-se os seguintes eventos. 1. O gene ou segmento de DNA, pedaço de DNA, é copiado em RNA mensageiro. Faz uma cópia parecidinha, tá? Não igual. O RNA mensageiro é lido por um ribossomo. O ribossomo, que é aquela organela do citoplasma, lê a mensagem do RNA mensageiro. E os RNAs transportadores trazem os aminoácidos que o RNA mensageiro indica. E 3. A proteína é sintetizada de acordo com aquele comando, montada de acordo com aquele comando. Num experimento de laboratório hipotético, ou seja, qualquer aí imaginário, realizou-se uma síntese proteica, ou seja, realizou-se a construção de uma proteína utilizando-se um DNA de um gene humano, RNAs transportadores de ovelhas e aminoácidos de coelho. E ele quer saber, ao final do experimento, que proteína que foi obtida, que foi construída. Uma proteína humana, uma proteína de ovelha, de coelho, uma quimérica, ou seja, uma mistura de homem com ovelha, ou uma proteína híbrida entre homem e coelho. Quimérico e híbrido dão essa ideia de mistura, metade homem, metade ovelha, metade homem, metade coelho. Vamos lá então? Bom, pessoal, lembra que tudo depende do comando do DNA? Os outros personagens dessa história, dessa construção, eles são trabalhadores, mas eles não dão ordem nenhuma. Quem dá ordem é o DNA. Então, nesse caso do exercício da proteína hipotética, quem deu o comando ali foi um DNA de um gene humano. Então, a proteína que vai ser produzida, obrigatoriamente, é uma proteína humana. Não tem nada de mistura, não. Atividade 5 perguntou: vimos que as proteínas fabricadas em nosso corpo pela união de vários aminoácidos que estavam no citoplasma da célula. De onde vêm esses aminoácidos que servem de matéria-prima para construir o nosso corpo? Bom, pessoal, eles têm que vir da nossa alimentação. Não tem de outro lugar onde eles possam chegar. Então, quando a gente se alimenta de proteínas, de alimentos ricos em proteínas, essas proteínas são quebradas, transformadas em pedacinhos, que são os aminoácidos, que a gente consegue absorver do nosso sistema digestivo para o nosso sangue, e esse sangue distribui esses aminoácidos por todas as células do nosso corpo, e assim elas conseguem utilizar esses aminoácidos para fabricar novas proteínas.
Atividade 6. Cite um alimento de origem animal rico em proteínas. Nós vimos aí na apostila vários alimentos, né? Resumindo, todas as carnes dos diversos animais, bem como ovos e alimentos derivados do leite, esses de origem animal. Mas a atividade 7 pergunta: e um alimento de origem vegetal? Cite. Também, na nossa apostila tinha uma figura representando, deixei a figurinha do Popeye, lembra do desenho animado? O Popeye se alimenta de quê? Espinafre, e ele é fortão. Então o Popeye, ele está se alimentando de proteínas para conseguir construir toda aquela força e musculatura que ele tem. Alimentos como grãos, feijão, lentilha, amendoim, amêndoas e alguns vegetais verdes, como especialmente os verdes escuros, como brócolis, espinafre, couve, e um alimento que a gente não costuma falar muito, mas que quem geralmente mora em zona rural conhece mais e é uma delícia, chama-se Ora Pro Nobis, riquíssimo em proteína. Ele é chamado de carne dos vegetarianos. Atividade 8 quer que a gente explique a imagem de acordo com o que a gente aprendeu nesse capítulo. Então a gente vê aí um fracote magrinho com musculação sem proteínas, ele resolveu ficar fortão e foi malhar. O outro foi para musculação e acrescentou na sua alimentação uma grande quantidade de proteínas. E a gente observa que o resultado é bem diferente. Então, o que a gente pode explicar sobre essa figura? Para quem está interessado em desenvolver a musculatura, é importante aliar a prática de atividades físicas a uma alimentação rica em proteínas para poder o processo ficar mais completo. Bom, pessoal, nessa semana nós também fizemos atividades complementares sobre esse assunto e vamos fazer a correção então. Recordando, DNA produz RNA mensageiro que produz proteínas. Em síntese, foi isso que a gente viu. A pergunta 1 diz que em que parte da célula encontramos o DNA? Essa já tá fácil, porque a gente já vem vendo isso há muito tempo, né? Então já sabemos que é no núcleo, não no citoplasma. O DNA mora dentro do núcleo, nas células eucariontes, aquelas que têm núcleo verdadeiro. Nas células procariontes que não têm núcleo, o DNA de fato está solto no citoplasma. Número 2. A cópia do DNA molde em uma fita de RNA mensageiro acontece onde? Bom, gente, se a cópia é feita a partir de um DNA, precisa que seja no núcleo. Então, resposta certa, dentro do núcleo. Número 3. Como se chama a organela do citoplasma que é capaz de ler o RNA mensageiro e produzir proteínas? Esse é o ribossomo. Na verdade, os ribossomos, porque as nossas células têm um montão deles lá dentro, no citoplasma. Número 4. Para produzir proteínas, são necessários vários pedaços chamados aminoácidos. Quem traz esses aminoácidos até o ribossomo para serem unidos e formar uma nova proteína? O RNA mensageiro ou o RNA transportador? Gente, se ele traz, ele transporta, então a função é do transportador. RNA-T ou transportador. Para simplificar, só o T. E por último, número 5, de onde esses aminoácidos vieram, ou seja, de onde o nosso corpo retirou aminoácidos? Claro, como eu já falamos, só pode ser da alimentação. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Essa semana foi muito intensa, muitas informações novas. Espero que vocês tenham conseguido entender, vai ajudar bastante vocês aí a encarar o ensino médio já com algum conhecimento. Deixo para vocês aqui 3 dicas de vídeo, estão links aí abaixo na descrição. E a gente se vê na próxima semana com mais correção. Tchau, tchau!